Graça e paz, irmãos. Vamos abrir a palavra em Gálatas, capítulo 2, verso 20. Vamos ouvir a leitura da palavra de Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Que Deus revele a palavra ao nosso coração. Precisamos conhecer cada vez mais o que significa estar crucificado com Cristo e Cristo em nós. Que Deus nos dê a graça de compreender, em nome de Jesus. Tenho observado um cristianismo cansado, ineficaz. Esse cristianismo não é o cristianismo de Cristo. É um cristianismo reduzido a mero exercício religioso. É um cristianismo produzido pelo próprio homem. Irmãos, uma coisa precisa ficar bem nítida para nós: é que a vida que agrada a Deus não é produzida por nós mesmos. Já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É Cristo vivendo em nós, é Cristo reproduzindo a si mesmo em nós, reproduzindo a sua vida em nós. Só Ele pode reproduzir a sua vida em mim, em nós. Esta vida cristã legítima, que é a vida de Cristo, essa vida verdadeira, é um estilo de vida tão elevado que ninguém jamais viveu ou poderia viver, exceto Jesus Cristo. Irmãos, eu não estou falando de pessoas cheias do catolicismo, cheias do protestantismo, cheias de crentismo. Não estou falando de pessoas cheias de nenhum ismo. Estou falando de pessoas esvaziadas de si mesmas e cheias de Cristo. Cheias de Cristo. Todo o esforço do homem para viver a vida cristã legítima por si mesmo termina em frustrações. Estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo em mim, Cristo vive em mim. É a maneira de Deus nos livrar da nossa frustração. Então, irmãos, estou crucificado com Cristo é o ponto de partida. É o ponto de partida. É a base da vida cristã verdadeira. E nada podemos construir fora dessa base. Existe um grupo que acredita na autocrucificação. Veja bem, se você não é um desse.
O que significa autocrucificação? É o indivíduo tentando se crucificar ou se esvaziar por si mesmo. Jamais conseguirá. Jamais. Existe um grupo, o grupo da crucifixão. O que é crucifixão? É o indivíduo que pensa que está crucificado com Cristo, mas não creu no coração para experimentar a internalização da cruz. Essa experiência de crucifixão, ela é falsa, mentirosa, ela é ficção, não é? Tem gente que é assim, vive o tempo todo dizendo que eu estou crucificado com Cristo, estou crucificado com Cristo, mas quando a dificuldade surge na frente dela, cadê a morte com Cristo? Fica nervosa, a pessoa fica irritada, fica de bico, é uma desgraça. Cadê a morte com Cristo? Cadê? A morte desaparece. Então, não passa de uma mentira, de um mito, de uma ficção, tá? Mas tem aquele grupo que crê que estou crucificado com Cristo e Cristo está em mim, Cristo vive em mim. Estou crucificado com Cristo é a palavra de Deus, é a palavra de Deus, é ela que diz: eu creio na palavra de Deus. Não é mito, não é ficção, é realidade. Não é sugestão, não é sugestão, é realidade. Realidade da palavra de Deus, produzida em mim pela obra, pelo ministério do Espírito de Deus. O objetivo, irmãos, de Deus alcançar uma pessoa é para que Cristo viva nessa pessoa. Então, haverá um relacionamento íntimo de comunhão com o Senhor que está em mim. A palavra diz lá em 1 de Coríntios, capítulo 1, versículo 9, ali fala de uma comunhão muito íntima com o Filho de Deus. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Comunhão do Filho, comunhão do Filho. O Filho que vive em mim, Ele em mim, Ele em mim, é o meu prazer, é a minha satisfação, é o meu aconchego, é a comunhão, é a intimidade. Irmãos, o coração onde Jesus habita é um coração que pede por Deus o tempo todo. É um coração que deseja Ele, deseja o Senhor. Cristo veio com o objetivo principal de produzir em nós uma qualidade de vida que satisfaça o coração de Deus. Viu? Então Cristo veio para produzir em nós uma qualidade de vida que satisfaça o coração de Deus. Ele veio para trazer vida, e uma vida que pode satisfazer totalmente o coração de Deus. A vida de Cristo, a vida de Cristo é a única que satisfaz o coração de Deus. A vida de Cristo não é algo que tenhamos que produzir, irmãos, mas o próprio Cristo
produz, manifesta a vida dele em nós. Então, quando pensamos em termos de evangelho, não de religião, quando pensamos em termos de evangelho, necessariamente temos que pensar que Jesus não apenas morreu por nós, mas também nos levou a morrer com Ele na cruz, nos libertando verdadeiramente do pecado. Depois disso, Jesus ressuscitou dentre os mortos para viver naqueles que com Ele morreram e ressuscitaram. Cristo em nós, vivendo a sua vida com todo o poder, com toda a santidade e com todo o recurso que Ele tem. Irmãos, é tão maravilhoso o viver de Cristo em mim. É maravilhoso o viver de Cristo em mim. Isaías capítulo 26, verso 12. Senhor, Tu nos darás a paz, porque Tu és o que fizeste em nós todas as nossas obras. É o que Ele é em nós, é o que o Senhor é em nós. Senhor, Tu nos darás a paz. É Ele que dá a paz, porque Tu és o que fizeste em nós todas as nossas obras. Você está entendendo bem aqui o que o profeta está dizendo, o que a palavra de Deus está dizendo? Senhor, Tu nos darás a paz, porque Tu és o que fizeste em nós todas as nossas obras, todas. É Ele em nós trabalhando, é Ele em nós fazendo, produzindo. Enquanto nós nos ocupamos com Cristo, com o Senhor, Ele trabalha através de nós, em nós e através de nós. O apóstolo Paulo também deu o seu testemunho. O seu testemunho é muito parecido com o que o profeta Isaías nos disse. 1 de Coríntios capítulo 15, o verso 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Tem gente que trabalha muito, mas para Deus não está trabalhando nada. Para Deus não vale nada, porque a pessoa é ativa do ponto de vista da religião, ela é ativa, ela faz muito, faz pelo poder da carne, poder da sua mente, ela está fazendo, fica até doente, não é comum, é até comum encontrar religioso doente, doente de tanto fazer as coisas, e ele diz que está fazendo para Deus. Aqui Paulo diz algo importante, veja bem o que ele disse: mas pela graça de Deus sou o que sou. Eu sou o que sou pela graça de Deus. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Porque ele está dizendo que ele trabalhava muito
Mas ele diz, ele reconhece: todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. A graça de Deus que está comigo é Cristo. Paulo disse: não eu. Não é a energia do eu na obra do Senhor ou em qualquer outra coisa. Não é a energia do eu, da carne. Não eu, porque eu estou crucificado. É a graça de Deus comigo. A graça de Deus comigo é Cristo. Cristo é a graça de Deus. Ele é a própria graça. A graça está em Cristo. A graça de Deus comigo é Cristo. É Cristo trabalhando. É Cristo fazendo através de mim. Vida cristã legítima é isto, irmãos. É isto. Tem lutas. Há muitas lutas. Há muitas lutas. Mas essas lutas também são vencidas não por mim, mas por Cristo em mim, que vive em mim, que está em mim, me dando a vitória. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Deus nos dá a vitória na pessoa de Jesus Cristo, através de Jesus Cristo, por meio de Jesus Cristo, irmãos. Significa que Jesus Cristo é o vitorioso. Ele é o vitorioso. Ele venceu no mundo, venceu na cruz, venceu na ressurreição. Agora Ele vive em mim a totalidade da sua vitória. Cristo é a única resposta de Deus para cada necessidade nossa. Cristo é a única resposta de Deus, irmãos. Por isso, nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo. Cristo fez tudo por nós, é tudo para nós, em nós. Então, se você está cansado de tentar viver a vida cristã pela prática do exercício religioso, se você está cansado de tanta religião, se você está desanimado em tentar vencer a mentira, a inveja, a preocupação, o pecado, se você está cansado de tentar fazer a coisa certa, então eu quero lhe dizer algo maravilhoso. Você não precisa viver mais. Cristo vive em você e através de você. Creia e confessa a palavra de Deus, dizendo: estou crucificado com Cristo, agora eu não vivo mais, e sim Cristo vive em mim. Saio de cena para o Senhor assumir o controle de tudo. É difícil sair de cena, é difícil abrir mão do controle da minha vida e controle da vida dos outros, até sair do controle. O ser humano gosta de controlar, está no controle. Sair do controle é muito difícil, mas se morrer em Cristo, você abre mão de tudo. Quando morremos, saímos de cena, saímos do controle, saímos do controle, da direção, e então o Senhor assume o controle de tudo. O Senhor em mim vive a vida cristã, não eu.
O Senhor em mim vive a vida cristã, não eu. Esta é a vontade de Deus para cada um de nós, irmãos. Cristo vivendo sua vida em nós, Cristo vivendo a sua vida em nós. Ainda temos a nossa personalidade humana, lógico, mas é Cristo vivendo no nosso interior, vivendo em todas as áreas do nosso ser. Vida cristã autêntica só começa quando nascemos de novo e Cristo vem viver em nós. Irmãos, a única esperança que temos é Cristo em nós. Seria impraticável, doloroso para nós tentarmos viver como cristãos de fato, em paciência. Você quer ser paciente, não consegue. Por um pouco talvez consiga, mas de repente você já perdeu a paciência. Sejamos honestos, irmãos. Você sabe que é do jeito que eu estou dizendo, não é? Como viver em amor? Eu quero amar, mas é tão difícil amar. Ser bom, ser humilde, então, se alegrar em qualquer situação, coisa difícil demais. Tentar não se preocupar. Não, eu hoje não vou me preocupar. Não vai o quê, rapaz? Não vai o quê? Você não é de nada, irmão. Você não é de nada. Você não consegue vencer a mínima preocupação. Tentar vencer as preocupações, inquietações e tensões e agitações. Não tente isso. Não tente. Se você tentar, você vai se esgotar. Você poderá ter uma crise nervosa, um choque sistêmico ou coisas piores. Uma senhora muito religiosa estava passando por uma crise psicológica aguda. O seu médico, psiquiatra, depois de investigar bem a sua situação, receitou o seguinte para a religiosa: 6 meses sem nenhum programa religioso, sem nenhuma atividade que exija esforço religioso, e a senhora sara, sem remédio. A questão era que essa religiosa estava querendo fazer o que ela não podia fazer, irmãos. Mas se Cristo é quem vive em nós, tudo muda. Tudo muda, não é mesmo, irmão? Tentar viver a vida cristã autêntica através de esforço religioso é pedir para ficar esgotado e até doente. Normalmente o religioso, aquele bem religioso mesmo, ele é esgotado, estressado, ele é deprimido, né? Ele é doente. Muitos cristãos apenas se exercitam religiosamente, mas não têm vida de Deus neles. Não tem. E porque não tem a vida de Deus neles, isso torna a ausência da vida de Deus, torna o servir a Deus penoso, doloroso, angustiante, difícil, torturante. A vida de Cristo em nós é o poder que torna a vida cristã uma coisa de vontade, de prazer, de amor, de paixão e de alegria.
Cristianismo verdadeiro, sem a vida de Cristo, é impraticável. Além de impraticável, é também uma tortura e esgota qualquer um. Cristo é a nossa única esperança. Estou crucificado com Cristo, vivo não, mas Cristo vive em mim. Você só poderá experimentar a vida de Cristo se crer sua crucificação com Ele. Quando o Senhor morreu na cruz, você também morreu com Ele, morreu com Cristo. A sua morte é o seu fim para Deus, mas é também o começo de Deus em você. O seu fim abre a possibilidade de Cristo viver em você. O seu fim abre a possibilidade de Cristo viver em você. Crendo sua morte e ressurreição em Cristo, você terá o Filho de Deus vivendo em você. Então, você não precisa viver uma vida exaustiva. Você não precisa se exaurir para viver a vida cristã de fato, ou como um cristão de fato. Você não precisa sequer viver. Você não precisa sequer viver. A sua frustração é você vivendo a vida cristã. Mas você não precisa viver. Por quê? Porque morri. E a vida cristã é não mais eu, mas Cristo vivendo em mim. Creia na palavra. Creia na palavra de Deus. O meu recado aos cansados de tanta religião é o seguinte: experimente Cristo vivendo em você. Experimente. Vou terminar esta meditação dizendo três coisas. A maior necessidade do homem é nascer de novo. A maior necessidade do homem é nascer de novo. A melhor coisa é não viver mais, a fim de Cristo viver em mim, em uma relação de amor e intimidade. O que você acha que é a melhor coisa? A melhor coisa é não viver mais, para Cristo viver no nosso lugar, em nós, em uma relação de amor e de intimidade muito grande. O maior consolo é confiar incondicionalmente no caráter de Deus. É assim que Deus tem trabalhado na minha vida, e é assim que eu vejo a vida cristã. A vida cristã. Amém?